partir de algumas práticas de produção, é possível fazer com que a pecuária, uma das principais atividades que contribuem para o efeito estufa, reduza a produção de gases emitidos pelos animais. E é em torno disso a pesquisa desenvolvida pelo professor Telmo Vergara Martins da Costa, que permanece com a gente, e também continua com a gente a Bárbara Portela da Silva, que é estudante do 4º semestre do curso Tecnólogo em Agronegócios. Professor Telmo, esse tipo de diagnóstico, vamos dizer assim, ou um levantamento sobre, sobre a população de gado, é comum em todos os países, em todas essas regiões, terem esse levantamento ou não? Sim, na realidade, assim, ó, com relação às emissões de gás de efeito estufa, a gente tem que deixar claro que o Brasil é um dos países que assinou o protocolo de Kyoto. Na ocasião, os países que assinaram o protocolo de Kyoto, que é um compromisso de redução ou de colaboração nas reduções de emissão de gases de efeito estufa, os países signatários que assinaram esse acordo, eles são obrigados a calcular e emitir os seus pareceres e relatórios sobre as emissões de gases de efeito estufa. Então, todos os países que assinaram esse protocolo, eles, inclusive o Brasil, tem que fazer os relatórios de referência. Então, não é só no caso da pecuária, mas da agropecuária, do setor energético, do setor de transporte, da indústria, de uma série de outros setores que são impactantes, esses devem ser acompanhados e mapeados. Então, realmente, praticamente no mundo inteiro são feitos esses relatórios. Né? Existem diferenças de metodologia, isso a gente pode destacar. Por exemplo, nós estamos usando a metodologia do IPCC, a Nova Zelândia, em função do seu grande rebanho lá também, eles têm uma metodologia um pouco diferenciada. O próprio Uruguai aqui também tem uma metodologia de cálculo um pouco diferenciada, mas no geral todos os países acabam, que assinaram o protocolo, acabam tendo que fazer esses relatórios. Professor, esse estudo de vocês envolve então um rebanho de gado, tanto leiteiro quanto de corte. Tem um ou outro que contribui de forma mais significativa para a emissão desses gases ou é Isso igual? vai depender do tipo do rebanho, né? Por exemplo, e isso é uma coisa que é bom esclarecer. O gado leiteiro, nosso gado leiteiro aqui, que são vacas de raça holandesa, pesadas, com mais de 400 quilos, que produzem mais de 20 quilos de leite por dia, elas acabam emitindo mais metano, porque elas precisam de mais energia. Então acabam emitindo lá 100 quilos de metano por ano. Porém, tem um detalhe, se a gente dividir a produção de metano por leite produzido, a gente vai ver que ela é pequena em relação a um sistema de manejo que uma vaca que produz apenas 3 litros de leite e emite apenas 50 quilos de metano. Então, deixando um pouco mais claro, na realidade você tem que analisar qual é a emissão de metano por produto, ou por quilo de carne ou por litro de leite, para ver a eficiência na conversão da carne e do leite. Professor, depois que vocês fizerem todos esses levantamentos, né, fazerem todas essas análises e realmente terem os dados sobre essa produção, né, tanto da população quanto da emissão desses gases aqui da nossa população bovina, a ideia é que se façam alguns cálculos e que possa ser levado para o produtor algumas sugestões de trabalho para que seja possível essa redução desses gases? Exatamente, aí sim a gente vai ter que se apoiar um pouco na ciência agronômica e veterinária, inclusive já convidar aqui os professores da Faculdade de Agronomia e Veterinária de participar no sentido de, bom, quais são as tecnologias disponíveis, tá, que nós temos para fazer, sugerir ao produtor, dentro dessas tecnologias, escolher aquelas que provoquem menores emissões de metano. Aí sim, no nosso projeto do CPA, fazer o acompanhamento econômico, ou seja, o cálculo dos custos de produção, para ver se realmente é viável economicamente para o produtor adotar, e aí sim, num sistema de extensão, de educação, levar isso ao produtor rural. Pois é, e o produtor rural? Como será que ele vai receber isso ou tem recebido, de repente, algum produtor rural que esteja nos assistindo, né? A própria Bárbara é filha de produtores rurais. Qual que é o impacto que você percebe que tem um projeto, né, uma proposta como essa, então, para o produtor?
Na verdade, como o produtor, geralmente a informação não chega bem completa, não abrange todo. O produtor já dá um réu, poxa, mas tu tá me Fica com medo. Tá dizendo que eu não posso mais produzir. E na verdade, esse estudo a gente já tá desenvolvendo geralmente exatamente para isso, para nós ver que tem como produzir cada vez mais e cada vez melhor, mas poluindo o menos possível o nosso meio ambiente. Então é essa informação que a gente vai desenvolver e vamos tentar passar para o nosso produtor numa linguagem mais clara e fácil para o produtor adotar sem medo nenhum, que não é um bicho, não é uma coisa, né? Não vai ser nada que vá prejudicar realmente o produtor, né, professor? É algo que vai contribuir também, tanto com a produção dele, quanto com essa questão ambiental aí, que é importante também para a produção. Com certeza. Na realidade, a ideia é exatamente isso, trazer tecnologias que sejam viáveis economicamente, que tragam benefício econômico para a propriedade, mas que sejam aliadas ao meio ambiente, né, que possam trazer a redução não só das emissões de metano, mas também o melhor uso do solo, o melhor uso da água na propriedade, porque é um caminho que não tem volta, é um caminho que ou a gente trabalha junto com a natureza, junto com os recursos naturais, ou a gente é fadado a sair da atividade numa hora ou de outra, né? De uma maneira ou de outra. Professor, existe já uma estimativa de até quando que vocês vão conseguir já obter esses resultados? Quando que essa pesquisa vai ter realmente alguns dados que vão poder ser levados já para o produtor? Sim, a nossa expectativa é agora, exatamente no segundo semestre, na mostra de iniciação científica. Então, os nossos alunos já levaram os dados, esses dados, não só do mapeamento da produção, mas já com as emissões de gás de efeito estufa, usando os dados científicos, é claro, dados da Embrapa para a região. Então já vamos ter aqui uma ideia de quanto que a gente está emitindo. Aí depois, na continuidade do projeto, aí sim, fazer os cálculos regionais, exatamente da nossa região, para saber exatamente quanto é que está emitindo. E aí, então, levar para o produtor essas sugestões aí e levar as sugestões. Né? E é importante que realmente esse produtor receba, né, todas essas informações de uma forma positiva e não com essa preocupação toda, né, de que vão querer que eu mude minha forma de trabalhar aqui na propriedade. Realmente, aliás, quando eu realizei minha tese de doutorado, que eu entrevistei alguns produtores aqui da região, a primeira reação geralmente era essa: mas para um pouquinho, que história é essa? Mas o carro polui muito mais, mas por que está me acusando? Eu não, calma, não é bem assim. A questão é que a gente quer realmente ver esse parâmetro. A gente não tem um parâmetro, a gente não tem uma estatística confiável dessa situação. Aí depois que eles vão entendendo, que vão verificando, que mas realmente ele até vê o dado concreto da sua propriedade, ele começa, não, mas realmente eu posso aqui fazer eu posso melhorar a genética do meu rebanho, eu posso melhorar a alimentação, o próprio manejo, o simples manejo, por exemplo, um manejo simples que não é de muito custo hoje em dia, é você fazer o piqueteamento, né? Reduzir o tamanho do piquete, fazer o pastoreio rotativo, só isso já implica uma redução das emissões de metano. Né, sem implicar em grandes modificações na propriedade. E grandes custos também, né? Que essa é uma preocupação. É que hoje em dia também fica fácil, porque hoje nós temos a cerca elétrica, né, então facilitou bastante o pastoreio rotativo voisin, que se chama tecnicamente. Quer dizer, a proposta é qualificar aí, né, o trabalho do produtor, contribuindo então com o meio ambiente. Exatamente, esse seria o papel da universidade. Tá certo, então. A gente agradece a participação do professor Telmo, na Universidade Aberta. Também agradecemos a participação da Bárbara por todas essas informações que vocês trouxeram para a gente nesta noite. Obrigada e parabéns. Nós que agradecemos a oportunidade. Na Universidade Aberta desta noite, apresentamos para você pesquisa que trata da pecuária bovina no Brasil, emissões de gases efeito estufa e as oportunidades de redução. Estudo desenvolvido pelo curso Tecnólogo em Agronegócio. Na próxima semana voltamos com mais conhecimento científico produzido por pesquisadores da UPF. Até lá!